Olá pessoal, agora nós vamos apresentar um outro programa que incorpora estrutura de repetição. Imagine o seguinte, você esteja fazendo um programa que pergunta ao usuário o nome do aluno, que pergunte também a média final e depois verifica se a média for maior que 7, maior ou igual a 7, aí você exibe na tela aprovado, e se for menor que 7, imprime na tela reprovado. Mas imagine que sua turma tenha 50 alunos, por exemplo. Você ter que escrever todas essas linhas de código 50 vezes seria uma coisa muito trabalhosa e tediante. Então existe uma forma de você contornar esse problema e poupar tempo e trabalho, que é usar a estrutura de repetição. A estrutura de repetição que nós vamos usar aqui, inicialmente, é o laço for, tá? Em que nós escrevemos o nosso código apenas uma vez e ele vai ficar repetindo aqui, no caso, 50 vezes. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Antes disso, vamos explicar o programa por completo. Iniciamos com a inclusão do cabeçalho da biblioteca stdio.h, porque nós vamos usar funções de entrada e saída. Função main, todo programa em si tem uma função main. Aqui nós declaramos uma variável chamada nome, é do tipo caractere, mas na verdade ela será uma string de caracteres em que permitirá armazenar até 20 caracteres. Okay? Depois nós declaramos uma outra variável chamada média final, do tipo de dados float, ou seja, a média final poderá ter valores fracionários. E por fim nós declaramos uma outra variável chamada i, do tipo de dado inteiro. Agora sim vamos entrar efetivamente na nossa estrutura de repetição. Como é que esse for trabalha? Bom, observe aqui que existem 3 campos dentro do for, separados aqui por ponto e vírgula. Então, tenho aqui i, eu tenho aqui i menor que 50 e tenho aqui i++. Esse primeiro campo aqui é a inicialização. Tá? Então, eu vou dizer aqui que inicialmente é igual a 1. Okay? O segundo campo vai testar uma condição. Se vai rodar a execução até i ser menor que 50. E por fim, esse aqui é o campo de incremento, tá? Que vai aumentar em 1 unidade o valor da variável i a cada processamento. Bom, então como é que começa? Como é que é a sequência? Verifique o seguinte, i é igual a 1 inicialmente, é a primeira vez que está executando esse laço. Aí verifica a condição, i é menor que 50? É, porque i é menor que 1. Aí ele vem aqui e executa todas essas linhas de código, tá legal? Aí depois incrementa o valor do i passa a ser 2. Aí verifica a condição, i é menor que 50? É, porque i é igual a 2. Aí vem aqui e executa novamente todas essas linhas de código. Em seguida, incrementa de novo a variável i, passa para 3. I é menor que 50? É, i é igual a 3. Aí executa essas linhas de código novamente. Até, por exemplo, incrementar a 50, por exemplo. I 49, aí incrementa para 50. I é menor que 50? Não. Aí sai do laço for. Ok? E vai executar as instruções seguintes, caso existam. Nesse nosso caso, como não existem instruções posteriormente ao for, vai finalizar o programa. Mas vejam só, com apenas essas linhas eu consigo rodar esse processamento aqui por 50 vezes. Então realmente isso representa um grande... nós conseguimos poupar muito trabalho e muito esforço. Ok? E o que esse processamento aqui dentro do for está fazendo? Ora, inicialmente exibe a mensagem na tela pedindo para o usuário digitar o nome do aluno. Ok? Em seguida, a função scanf vai capturar esse nome digitado e armazenar na variável nome, que é uma variável composta por uma string de até 20 caracteres. Ora, se é uma string de caracteres, o parâmetro de formatação é %s. Bom, em seguida, pede ao usuário para digitar a média final. Esse valor de média final é armazenado também por meio da função scanf, na variável média final, ok? E como a variável média final é uma variável float, o parâmetro de formatação associado é %f. Em seguida, entra nas estruturas condicionais, vai verificar os valores dessa variável média. Se o valor da variável média for maior ou igual a 7, vai exibir esse processamento, ou seja, essa mensagem vai ser exibida na tela. Aprovado, parabéns. Se a média final não for maior que 7, vai exibir esse processamento. Reprovado, vai aparecer na tela. Tá legal? Bom, vamos lá. Vou compilar e executar o programa.
Digite o nome do aluno. Vou colocar aqui, por exemplo, Maria. Digitar a média final dela, 9.4. Aprovado, parabéns. A nota não é maior que 7? Maior ou igual a 7? Ok, então aprovado, parabéns. Lembrando aqui da condicional. Né? Bom, agora eu vou digitar o nome do outro aluno. Observe que já está em loop de repetição. Vou digitar aqui agora Antônio. Vou digitar a média dele, 7. Aprovado, parabéns, porque a nota é maior ou igual a 7. Perfeito. Vou digitar agora Marlene. Vou colocar 6.9. Aí aparece aqui, reprovado, porque a nota digitada é menor do que 7. E assim sucessivamente, pessoal, até eu completar os meus 50 registros de alunos. Ok? Então vejam vocês que com apenas essas poucas linhas de código consigo repetir essa execução por 50 vezes. Isso é um laço de repetição utilizando o for. Tá ok?